100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019. E vamos aos destaques do programa. Prefeitura adia pagamento de gratificação de médicos emergencistas da rede municipal. Presidente da OAB vai ao STF para que Bolsonaro conte o que diz saber sobre o pai dele. Fórum Permanente busca estreitar e integrar prefeitos e governo estadual. Veículos podem circular sem vistoria, mas é exigido comprovante de marcação. Copom reduz taxa básica de juros de 6,5% para 6% ao ano, menor percentual dos últimos 33 anos. Açúcar cristal saca 50 quilos, cotada a R$ 58,66, mais 0,58% ao dia. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 3,81, alta de 0,73% ao dia. Já a arroba do boi gordo estável no estado do Rio de Janeiro, cotada a R$ 143 à vista. Esses são os destaques do programa de hoje. Participe e mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007 no ar. Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 17 graus e máxima do dia prevista para 29. Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Dando uma passada no trânsito, neste momento o fluxo está bem movimentado, com grande movimentação de veículos, mas sem retenções, na saída da Campos Farol e bairro da Penha, com acesso a 28 de março, na Beira Valão, nas imediações do Mercado Municipal, e Pontes da Lapa e Leonel Brizola no sentido centro. Na rotatória próxima ao Shopping Estrada, o fluxo está mais moderado. Na BR-101, no sentido Niterói, há pontos com lentidão do quilômetro 316 ao quilômetro 322, devido ao fluxo intenso de veículos. A obra que havia no quilômetro 306 foi finalizada. O tráfego está normal no restante da rodovia. 100.7 Mix. O presidente do Sindicato dos Médicos de Campos, José Roberto Crespo, qualificou como desrespeito o adiamento do pagamento de gratificação especial para médicos plantonistas emergencistas da rede pública de saúde do município. A decisão foi anunciada na tarde de terça-feira e, segundo a Prefeitura, se deve pela queda na arrecadação de royalties do petróleo. Além do adiamento do pagamento, a Prefeitura anunciou também a suspensão da substituição de cargos de nível superior da saúde. De acordo com o Crespo, a decisão gera um descontentamento generalizado. E o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, entrou com uma interpelação nesta quarta-feira, ontem, no Supremo Tribunal Federal, para que o presidente Jair Bolsonaro explique declarações a respeito do pai dele, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, desaparecido durante a ditadura militar. A defesa quer que o presidente dê explicações sobre a afirmação feita por Bolsonaro nesta última segunda. Mix Notícias. O primeiro Fórum Permanente do Executivo Estadual, realizado ontem pelo governo do estado do Rio de Janeiro, reuniu 79 prefeitos. A maioria avaliou o encontro importante para o processo de integração entre os governos para desenvolver políticas públicas e superar os desafios. O próximo está programado para dezembro. O objetivo apresentado pelo governo é ampliar a interlocução entre o governo estadual e as prefeituras para garantir a execução de projetos que atendam às demandas das cidades. Motoristas que estão agendando a vistoria dentro do prazo, mas que tiveram o serviço marcado para depois do prazo, poderão circular sem problemas. No entanto, terão que portar o comprovante do agendamento, que pode ser feito pelo site do Detran RJ ou pelos telefones 0800 020 4040 ou 0800 020 4041, esse no caso do interior do estado do Rio de Janeiro. O Detran lembra que o certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV, pode ser retirado em uma das 170 unidades de atendimento do Departamento de Trânsito. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem, quarta-feira, reduzir de 6,5% ao ano para 6% ao ano a taxa básica de juros da economia, a famosa taxa Selic. Com a decisão, a taxa caiu para o menor patamar desde o início do regime de metas de inflação em 1999. A medida já era esperada por analistas do mercado financeiro, embora uma parte previa queda para 6,25% ao ano.
E a partir do ano que vem, os cartórios de registro de imóveis terão que enviar informações à Secretaria da Receita Federal pelas centrais, através do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais e a declaração sobre operação imobiliária. A medida está em vigor desde 23 de julho, mas foi anunciada de forma mais didática somente na última segunda-feira. Até então, as informações poderiam ser repassadas diariamente ou semanalmente. Agora, isso deve acontecer em no máximo 3 dias após o registro ter sido efetuado. Mix Notícias. Embora faltando ainda 1 ano e 2 meses para as próximas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro já está orientando para o processo de votação. Um pequeno cuidado pode impedir os eleitores de anular indevidamente o voto e também de se tornarem vítimas das fake news, diz o órgão no seu site. O TRE lembra que, caso a lei não sofra mudança, o primeiro voto será no cargo de vereador e, em seguida, prefeito. A alerta que equívocos acabam gerando notícias falsas. Pelo menos uma vez a cada 2 meses letivos, pais ou responsáveis serão obrigados a comparecer às escolas dos filhos para acompanhamento do processo educativo. A medida tramita na Comissão de Assuntos Sociais da Câmara dos Deputados, aguardando o recebimento de emendas. Está previsto que o atestado de comparecimento será emitido por funcionário ou servidor da direção da escola, ou até mesmo pelo professor da criança ou do adolescente, e para cumprir a exigência, o pai terá direito de se ausentar do trabalho uma vez a cada 6 meses, pelo tempo que se fizer necessário para reuniões oficiais com professores devidamente atestado pela escola. Mix. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pode anunciar a qualquer momento o plano de gratificações dos servidores do Estado. O secretário estadual de Fazenda adianta que os estudos já estão sendo feitos de acordo com os pleitos das categorias. No caso dos trabalhadores da saúde e da educação, eles defendem pagamento de progressões de carreiras, como quinquênio, além de outros benefícios. A expectativa dos servidores aumentou a partir da informação, mas o secretário afirma que ainda não há previsão, porque depende do Caixa do Estado. A nossa principal tarefa é pagar em dia os salários, ressaltou. E o Ministério da Saúde abre nesta quinta-feira a Semana de Incentivo à Amamentação, que ocorre em 170 países. Um dos pontos ressaltados é que a amamentação tem condições de reduzir em 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. O governo brasileiro está priorizando o tema. Ontem lançou na sede da Organização Pan-Americana de Saúde campanha de incentivo ao aleitamento materno até os 2 anos de idade e uma série de ações para estimular a prática. Mix Notícias. Os juros nas principais linhas de crédito da Caixa Econômica Federal ficarão menores e os clientes terão acesso a um pacote de serviços com taxas mais baixas, valendo tanto para pessoas físicas como para empresas. O banco anunciou ainda a isenção da anuidade no cartão de crédito. Quanto ao cheque especial, a taxa máxima mensal passará de 13,45% pessoa física e 14,95% empresas para 9,99% para os 2 tipos de clientes. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, cortou nesta quarta-feira a taxa básica de juros do país para entre 2% e 2,25%. Foi o primeiro corte na taxa desde 2008, quando chegou ao piso de 0% a 0,25%. A taxa vinha sendo mantida entre 2,5% e 2,25% desde dezembro de 2018, quando encerrou o ciclo de alta. No comunicado sobre a decisão, o Banco Central dos Estados Unidos citou preocupações sobre a economia global e a inflação fraca nos Estados Unidos e sinalizou disposição para reduzir os custos de empréstimo ainda mais caso seja necessário. Ouça Mix. Amanhã, sexta-feira, a Casa de Cultura Vila Maria estará recebendo 3 artistas, Andréa Peck e João Paulo Raci do Rio de Janeiro e Tetsuya Maruyama do Japão, para uma conversa, onde irão compartilhar seus processos criativos durante a residência artística realizada na Casa Duna, em parceria com a Escola Sem Sítio. O projeto pretende um encontro entre artistas e pesquisadores nacionais e internacionais, atuantes em diferentes campos e que tenham interesse em produzir trabalhos a partir da vivência com a paisagem, a comunidade e a história da Praia de Atafona,
com foco nas questões estéticas, poéticas e também políticos ambientais desse território específico. A conversa terá início às 15 horas e acontecerá no auditório da Casa de Cultura Vila Maria. E o clima do planeta já não é mais o mesmo. Eventos climáticos intensos a cada dia se tornam mais frequentes, como consequência direta do aquecimento global. Situado em Macaé, o Laboratório de Meteorologia da UENF vem contribuindo com essa área de estudos, o que hoje funciona de forma integrada por todo o planeta. O professor Isimar de Azevedo Santos conta que sem essa integração seria impossível fazer previsões do tempo acertadas. As previsões requerem o conhecimento do que está acontecendo em todo o globo terrestre e só assim podemos ter êxito, porque os movimentos são relativamente rápidos. As massas de ar se locomovem sobre o globo com certa rapidez, disse o professor. Mix Notícias. E vamos às cotações. Açúcar cristal, saca 50 quilos, cotada a R$ 58,66, mais 0,58% ao dia. Fonte CPE Exalc. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 3,81, com alta de 0,73% ao dia. Fonte Valor Econômico. E a arroba do boi gordo estável no estado do Rio, cotada a R$ 143 à vista. Fonte Scott Consultoria. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena Concurso 2174 e prêmio acumula em 26 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 10, 15, 34, 36, 56 e 60. A Quina teve 52 acertadores, onde cada um ganhará a quantia de R$ 38.251,95. Mix. Os Estados Unidos designaram oficialmente nesta quarta-feira, dia 31, o Brasil como aliado prioritário extra-OTAN, cumprindo uma promessa feita em março durante encontro entre os presidentes dos dois países, Trump e Bolsonaro, em Washington. E isso aproxima militarmente os países e facilita ao Brasil comprar armas e equipamentos de defesa dos Estados Unidos. Na América Latina, apenas a Argentina tinha esse título anteriormente. O STF retoma os trabalhos nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, após o recesso de meio de ano, com processos polêmicos previstos na pauta do segundo semestre, entre os quais o que deve definir os limites para o compartilhamento de informações entre órgãos de controle como o COAF e o Ministério Público. Também na pauta estão a validade da tabela de fretes, análise marcada para 4 de setembro e o porte de drogas para consumo para 6 de novembro. Mix Notícias. O Ministério Público Federal disse na tarde desta quarta-feira, dia 31, que os corpos de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Felipe Santa Cruz, e de outros 11 desaparecidos políticos foram incinerados na usina de Cambaíba, aqui em Campos dos Goytacazes. Em 2014, o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, foi até a usina de Campos durante diligência da Comissão Nacional de Justiça e mostrou como os corpos eram incinerados. O doleiro dos doleiros, Dário Messer, chegou no Rio de Janeiro na noite de ontem, após ser preso e transferido de São Paulo. Messer foi detido às 16h40 nos Jardins, bairro Nobre da capital paulista. Segundo a Polícia Federal, ele estava no apartamento de uma amiga. De lá, o doleiro foi levado para o aeroporto de Congonhas, de onde embarcou para o Rio de Janeiro. Mix. O mercado de trabalho deu um sinal de alento para a economia com a redução da taxa de desemprego para 12% no mesmo dia em que o Banco Central reduziu os juros para 6%. Trata-se do menor patamar desde que foi implantado o regime de metas da inflação em 1999. Na avaliação de especialistas, as duas medidas podem abrir espaço para a recuperação da economia, caso seus efeitos se mostrem mais duradouros. O governador Wilson Witzel assinou um decreto criando a patente de general na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, mas precisará de aprovação da Assembleia Legislativa para criar os cargos compatíveis com a nova função. A criação do cargo será por lei estadual. Segundo ele, a criação da patente não fere a prerrogativa da União de legislar sobre normas gerais de organização da PM e dos bombeiros militares. 100.7 Mix. Vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Mais uma vez a equipe de reportagem se encontra aqui no CRDI, aqui ao lado dos plantadores de cana, onde é feito atendimento exclusivo apenas nesse local
para as pessoas que estão sofrendo com os sintomas da chikungunya. E não é diferente, o movimento é grande, já tem pessoas em pé esperando, né? E é um processo demorado, porque são chamadas as pessoas para esse atendimento. Inclusive, quem volta aqui pela segunda, terceira vez, também tem que passar pela mesma senha, ou seja, não há uma triagem especial. E a gente espera que essa situação seja cada vez levada mais a sério aqui pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde. Afinal de contas, a chikungunya está aí, não tem ainda o gráfico de epidemia, mas muitas pessoas que já estão com sintoma não vêm aqui por causa da demora e com isso não corroboram com as estatísticas. Fica aí o registro, mande seu WhatsApp para a equipe de reportagem da Mix Campos, 99797-1007. Mix Notícias. E vamos de esportes. As 4 medalhas conquistadas pela delegação brasileira na ginástica mantiveram o Brasil na terceira colocação do quadro geral de medalhas, com 12 ouros, 10 pratas e 18 bronzes. A quarta-feira também contou com as vitórias brasileiras no handebol e no vôlei de quadra. Por outro lado, as frustrações do dia surgiram com o desempenho ruim dos brasileiros no surf e com os resultados do nado artístico. E no futebol já está definido o primeiro confronto brasileiro pelas quartas de final da Taça Libertadores. O Inter se classificou ao vencer o Nacional do Uruguai por 1-0 e vai enfrentar o Flamengo, que venceu o Emelec por 2-0 e levou a decisão para os pênaltis, de onde saiu o vencedor. Já o Atlético Paranaense se despediu da competição ao perder por 2-0 para o Boca Juniors na Bomboneira. E hoje, às 9h30 da noite, o Grêmio enfrentará o Libertad pelas oitavas de final, buscando mais uma vaga para as quartas de final da competição. Juntos no melhor mix. E vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está aqui no HGG, Hospital Geral de Guarulhos, e a situação aqui é crítica, alarmante. Temos uma fila quilométrica aqui de pessoas precisando marcar para oftalmologista. Tem gente que chegou aqui às 5 da manhã, e as pessoas que estão saindo dessa fila, que já não tem mais a senha, elas só conseguem marcar agora para setembro, né? Além disso, temos aqui uma reclamação de uma pessoa que tem um parente seu no corredor do HGG, aguardando uma vaga para transferência de outro hospital, porque ele precisa fazer uma operação cardíaca e, por enquanto, não conseguiu essa vaga. A Prefeitura tem que pensar muito bem, porque saúde é prioridade. Não pode suspender pagamentos, como gratificações dos médicos plantonistas e emergenciais, também a possível substituição de casos de nível superior na saúde de campo. Afinal de contas, a saúde é prioridade. Então, temos aí chikungunya, temos esse atendimento precário aqui no HGG, né, com pessoas aguardando. São 2 dias que as pessoas estão aqui para marcar um oftalmologista, um simples médico de vista, né? Então, a situação aqui é crítica, são muitas pessoas, mas a fila é muito grande mesmo e nem todos sabem se vão conseguir sair daqui com a sua consulta marcada. O melhor mix. Juntos no melhor mix. E vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix FM está aqui no posto Novo Mundo, na BR-101, e o inacreditável, você não vai acreditar no que eu estou falando, o sinal está piscando amarelo aqui há 3 dias. Não tem guarda municipal, não tem ninguém da Autopista Fluminense. De quem é a responsabilidade desse sinal? Porque tem os cruzamentos, as pessoas que vêm do retorno, enfim, fica aqui a Deus dará. Não temos uma posição. São 3 dias, gente, o sinal mais importante aqui da BR-101, aqui do posto Novo Mundo, antigo posto Novo Mundo, e não vemos uma providência, não vemos uma autoridade aqui para orientar o trânsito. É um perigo constante. Atenção, você que está nos ouvindo aí no carro, está chegando por aqui, segura o pé e tente ser o mais educado possível, porque aqui não tem como resolver não. Está faltando aqui a autoridade para resolver. É o IMTT ou é a Autopista Fluminense? Você ouviu Mix Notícias.